amigos. Que Deus nos abençoe nesse instante divino e nos faça sempre instrumento de sua harmoniosa paz. Hoje, o ensino universal dos Espíritos, a sua 7ª parte. Eu sou Sebastião Camargo e esse é o programa O Despertar da Consciência. Nos programas anteriores, nós fomos fazendo uma sequência desde a anatomia do espírito à sua fisiologia. Mas conforme os professores de biologia que nos passam informações, cada um tem a sua compreensão e acabamos, às vezes, pecando nas informações. Então, peço que desconsidere as nossas falhas e nos permita oportunidades de correção. Mas antes de começarmos, que as nossas consciências sensibilizem pela mensagem e que as nossas mentes possam abrir ou preparar a ambiência para que o nosso racional, nosso intelecto ou o campo intelectivo possa florescer de forma mais promissora para a compreensão de algumas minúcias até então não compreendidas ou nem discutidas talvez. Como nós falamos que o espírito é a síntese de todas as nossas vivências, o reino de Deus em nós, no espírito, é o que chamamos de o superconsciente. O inconsciente, o oceano das possibilidades já vivenciadas, mas carecendo de aprimoramento. O consciente, o nosso campo de atuação. O subconsciente, o setor instintivo, responsável pelos automatismos que governam o nosso comportamento psicofísico, ou universo mental em parte, perispiritual e biológico simultâneos. Dissemos que o nosso corpo biológico, constituído de vários tecidos, o tecido conjuntivo, o tecido epitelial, o tecido nervoso e, ao mesmo tempo, o tecido muscular. Foi dito que o tecido muscular se divide basicamente em 3 dimensões: o tecido liso, o esquelético e o cardíaco. O tecido epitelial na derme, na epiderme, na hipoderme. O tecido conjuntivo, no que nós chamamos de o propriamente dito, o adiposo, o cartilaginoso, o ósseo e o sanguíneo. E, ao mesmo tempo, o tecido nervoso, ou simultâneo, o tecido nervoso, que vai formar o nosso sistema nervoso central e periférico. E falamos que o tecido sanguíneo, dividido em 4 dimensões, inicialmente, as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, paralelos, os leucócitos, o plasma e as plaquetas, sendo as plaquetas peças de reposição das próprias células, porque desmonta-se uma célula-tronco para compormos ou construirmos as plaquetas, ou transmutamos a célula-tronco para formar as hemácias ou os leucócitos. Já o plasma, basicamente 2 universos, água e, ao mesmo tempo, minérios, como proteínas, sais minerais, gás carbônico e outros elementos correlatos. Sendo que, nesse universo dos leucócitos, falamos que alguns linfócitos viviam dentro dos macrófagos, por exemplo, mas a coisa não é bem assim, embora poderia ser, porque às vezes alguns linfócitos são tão pequenos e os macrófagos às vezes muito grandes, mas não é bem assim na linguagem da biologia. Então, leucócitos envolve todos os glóbulos brancos do nosso sistema de defesa, que nós dividimos em 2 grandes famílias ou 2 grupos, mais especificamente os agranulócitos e os granulócitos. E quando falamos de granulócitos, são células que têm grânulos no citoplasma. E, ao mesmo tempo, chamamos de neutrófilos, eosinófilos e basófilos. E quando falamos dos agranulófilos,
estamos falando de outros dois universos, dos linfócitos e os monócitos. Mas dependendo de como olhamos ou de como dividimos, se pegarmos os linfócitos, vamos subdividi-los em linfócitos B e linfócitos T. E mesmo o T ainda subdivide em duas dimensões. E nós vamos percebendo que nesses elementos diversos, cada um tem sua função específica. E quando queremos criar uma realidade nova, reprogramando o nosso sistema imunológico, enriquecendo o tecido sanguíneo como um todo, fortalecendo as hemácias, multiplicando as plaquetas, qualificando o plasma, e vemos o plasma no sistema sanguíneo com esse nome, no sistema linfático com o nome de linfa, no universo extracelular, líquido extracelular, no universo intracelular, líquido intracelular, no íntimo dos microtúbulos, plasma, só não mais o plasma semelhante ao sangue, plasma fluídico. E é neste plasma fluídico, resultado do nosso pensamento, das nossas emoções e sentimentos, que nós vamos interagir com a consciência celular e alterar o fenótipo e o genótipo também, já que duas perguntas que ficaram para esse programa. Hoje, ao vivo, você pode interagir, fique à vontade, e nós vamos trocando ideias, e as perguntas que não são respondidas nesse programa, 2 programas seguintes vão ser gravados, como vocês têm percebido. 1 ou 2 programas mensais serão ao vivo, dependendo da nossa agenda. Para o ano que vem vamos nos organizar melhor. Mas 2 perguntas foram das doenças hereditárias ou genéticas. Mas hoje se sabe, com Joana de Ângeles, com André Luiz, com vários outros luminares, que não se herda doenças, se herda tendências por conta do meio em que encarnamos, dos envolvidos no contexto e, em especial, os pais. Mas essas predisposições que às vezes herdamos no material genético, trazemos conosco instrumentos para transcendê-las todas, conforme está em Missionários da Luz com André Luiz, a partir do capítulo 13º, e em outras obras como Ação e Reação. Na obra Ação e Reação, o autor narra que nós podemos trazer zonas propícias à eclosão de vírus e bactéria e desenvolvermos enfermidades de variada ordem. Mas nascemos com todos os anticorpos. Lembra quem cria os anticorpos? Os linfócitos B, que nascem na medula óssea, amadurecem na medula, mas quando são ativados pela presença dos linfócitos T auxiliares, que dá uma guarnição para que isso ocorra, eles se transformam em plasmócitos e são responsáveis por criar os anticorpos. Então a gente já traz uma quantidade enorme de seres especializados no nosso perispírito para gerar esses soldados de defesa no corpo físico, mas ainda com mecanismo para ir além, através da oração, da nossa transformação moral, do amor que dedicamos ao nosso semelhante, da meditação e de outros mecanismos de autoconhecimento e transformação pessoal. Então, se eu quero fazer um processo de desintegração da célula infectada, eu vou me valer do que nós chamamos de linfócito T, que é o responsável por matar a célula infectada. E, ao mesmo tempo, esse linfócito T, que nós chamamos, às vezes, de serial killer, não assuste não, é só uma linguagem boba aqui, né, dos leigos mesmo. E ele não sabe fazer a limpeza. Para isso, nós precisamos pegar os monócitos,
transformá-los em macrófagos, e agora o macrófago sabe fazer a limpeza dessas células que foram mortas e, ao mesmo tempo, dos neutrófilos, que adquiriram a habilidade de exterminar bactérias, mas também não sabe fazer a limpeza. Então agora nós sabemos que os neutrófilos têm a função de eliminar as bactérias, o linfócito T, que ao mesmo tempo chamamos de CD8+, esse elemento, quando é ativado, porque ele nasce na medula óssea, mas amadurece na glândula timo. Quando ativado, é que ele vai transformar nesse elemento para esta função. Então, todas as células do corpo físico podem ser mudado o seu comportamento através da nossa mudança moral e, dependendo da nossa programação, não só o fenótipo, que é o comportamento, mas principalmente o genótipo. Nós podemos mudar toda a programação de gerenciamento, criação, especialização do nosso universo perispiritual e físico também. Então depende do que eu vou fazer da minha inteligência, o bom uso da minha imaginação, a aplicabilidade harmônica do meu pensamento como capacidade criativa, das virtudes e sentimentos como elementos qualificadores, da palavra como elemento de propulsão e da atitude como elemento de concretização. Então nós vamos trocando ideias. Parece que o Luiz já tem algumas perguntas, ou quer fazer alguma pergunta você mesmo, Luiz? E baseado nos programas anteriores, nós estamos de número 7, então tem 6 programas que nós trocamos ideias. Inicialmente da anatomia do espírito, a sua fisiologia, depois chegamos à oração, à alimentação. Então temos uma vasta rede de possibilidades para que a gente possa trocar ideias. Você começa com algumas dúvidas suas, até que os internautas, a quem agradecemos profundamente, e a cada telespectador em especial, e a tudo e a todos os seres que estão torcendo, vibrando para que a nossa TV Web dê certo, o nosso canal no YouTube dê certo. Inclusive, você sabe por que é importante o seu like, o seu clique, dizendo que gostou do vídeo, que compartilhou o vídeo? É porque o YouTube é intuitivo. Se você clica, se você, após se inscrever, que é uma honra para nós tê-lo como inscrito em nosso canal. Então você dá um clique falando que gostou e ao mesmo tempo compartilhou. Então o YouTube entende que você gostou daquela matéria e quando surgir algo semelhante, ele vai enviar para você. Isso é um dos motivos. E quando você clica também, dependendo da quantidade de cliques de compartilhamento, o vídeo passa a ser monetizado, porque o YouTube divide os dividendos com os criadores dos vídeos. Não acontece com o WhatsApp, não acontece com o Facebook, não acontece com o Instagram. Lá fica tudo para os criadores desses aplicativos. Mas o YouTube, algo mais justo e enobrecedor, ele divide parte do ganho das propagandas com quem sacrificou, às vezes, gastou tempo e recursos para criar os vídeos em si. Então é muito importante para nós que você se inscreva no canal e, se gostou do vídeo, dê o seu clique. Se gostou ainda, compartilhe e nos ajude na propagação dessas ideias, dessas mensagens. Vamos lá, Luiz, o ensino universal dos espíritos. Uma doutrina que nos ensina a pensar, uma ciência que nos ensina a fazer e uma moral que nos ensina a comportar. Quer colocar alguma coisa, você pode colocar para o nosso telespectador, ou questionar, ou fica à vontade. Ainda não chegaram as perguntas ainda. O povo está um pouco tímido, assustaram um pouquinho com a parte técnica que você trouxe, mas eu tenho as minhas pessoais aqui, né? Então vamos definir melhorzinho o que seria um fenótipo e um genótipo. E esse leucócito T, que me impressionou um pouquinho, né? Porque ele é criado lá e amadurece naquela glândula pequenininha que fica ali ao lado do coração. Se eu estiver errado, você me corrige. Então vamos dar mais um esclarecimento nessa área. Quando falamos de fenótipo,
é o comportamento dessa herança genética. Então, o comportamento do DNA, quando falamos de fenótipo. Agora, quando falamos de genótipo, é a consciência, a programação desse DNA. Alguns cientistas já admitem a mudança do genótipo e do fenótipo. Outros, e são a maioria, admite a reprogramação, a mudança do fenótipo, mas não admitem a programação do genótipo. Mas espíritos que viajaram por milênios estudando a temática, como Joana de Ângeles na obra Dias Gloriosos, então ela mostra a possibilidade de mudarmos o fenótipo e o genótipo também. Então eu posso mudar todo o cronograma organizacional de minhas células a partir da minha mudança moral. Então, com o pensamento harmônico, pensamento de alegria, de gratidão, de esperança, de docilidade, de afabilidade, de gentileza, ou seja, o comportamento do bem, do belo, do justo, que forma o caráter enobrecedor do indivíduo. Então, com isso eu criaria, a partir das minhas projeções mentais, a exteriorização dos meus sentimentos no campo mental, perispiritual e físico, quando chegando esse universo de informações nos neurotransmissores que se unem para formar os neuropeptídeos, e agora no interior desses neuropeptídeos, aquelas projeções mentais transformam-se em partículas de amor, que nós chamamos de fóton, partículas de equilíbrio. E esse fóton, quando se reúne, é o que nós chamamos de magnetismo. E esse nosso magnetismo é que culmina no interior dos microtúbulos, nos microvórtices, gerando esse plasma fluídico, né, nessas estruturas diminutas, e a partir dali eles se reúnem, esses microtúbulos, formando os centríolos. Os centríolos criam os ribossomos, com os quais nós interagimos agora com o DNA para mudar não só o fenótipo, e o genótipo também. E interagindo, criamos juntos, nós que estamos mudando, a consciência celular gerenciada pelo superconsciente, agora criamos os genes, responsáveis pela fabricação das proteínas. Mas a consciência da proteína em si é gestada por esse gene chamado de aminoácido. E a partir do aminoácido criado, se não tivermos o material de boa qualidade, que nós chamamos de glicose, as próprias estruturas chamadas de aminoácidos podem se unir e formar as proteínas. Por isso que, num dado momento, o próprio Cristo disse-nos: eu sou o pão da vida. Mas se tivermos um material de qualidade, elas vão formar as proteínas e começar toda a reestruturação celular, desde a criação das organelas no citoplasma ou das consciências da estrutura do DNA no neoplasma. Não sei se ficou mais confuso do que antes. E agora os linfócitos T, eles dividem em dois universos diferenciados. Então, o que cria a possibilidade de matar a célula infectada e, ao mesmo tempo, os auxiliares. Então, quando falamos de linfócito T, é algo que nasceu na medula óssea e amadureceu na glândula timo. Mas quando ele sofre a ativação, que é mental, certo? Que é mental, e às vezes pelo programa, o cronograma organizacional das células, aí ele adquire a habilidade X para executar tal função. E quando vemos seres como o linfócito B, ele nasceu e amadureceu na medula. Agora, quando ele sofre a ativação, ele transforma-se, de linfócito B em plasmócito. Agora, quando ele é ativado, ele muda o seu nome, de linfócito, e a partir daí ele vai criar o que nós chamamos de anticorpos. Já sai bem amadurecidinho já da célula. E o outro, a função dele, por amadurecer na glândula timo, ele tem a função de matar as células infectadas. Beleza. Então nós temos já algumas perguntas aqui.
A Mayra Souza aqui pergunta: Sebastião, fale sobre a reprogramação mental para a reprogramação celular na cura de doença. A utilidade de frases de efeito para a reprogramação mental e o trabalho com a harmonização dos chakras. Então vamos lá. Quando falamos de chakras, vamos começar pelo final. E estudamos a obra de André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Ele narra que o chakra frontal a serviço da mente, quando ele trabalha em conexão com a mente, ele consegue a especialização das células psíquicas e físicas ao extremo, os chakras. Quando falamos de palavras de efeito, palavras como mantras, elas são muletas que necessitamos. Ora, quando entendemos onde e como atuar, não precisamos dessas palavras. E eu realizo uma oração repetindo palavras. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, venha o teu reino, tua vontade se faz, na terra como em toda parte. Dá-nos hoje nossa parte de pão, perdoa as nossas culpas, quando houvermos perdoado a culpa daqueles que nos ofenderam, não nos deixes entregues às provações, porque assim nos resgatas do mal. Assim seja. Eu posso repetir esse mantra, mas eu entendi as palavras? Porque cada palavra está dizendo uma coisa. Se eu não entendi, eu repeti e terceirizei. E o processo de autocura é um processo de mudança e de construção pessoal. Quando Emmanuel fala que oração é força, agora a ação é serviço. É uma força que vai gerar ou interagir com a vitalidade e gerar a vida. Agora eu preciso iluminar-me de dentro para fora, porque é o que Joana de Angelis narra. Oração é um processo de iluminação de dentro para fora. Então, quando eu tenho a intenção de mudança e sei que o pensamento em si, ele é neutro. É uma capacidade criativa a ser colocada em ação. Quem define o vir a ser do pensamento, a inteligência que vai fazer o planejamento e o sentimento que vai qualificar o pensamento, e mediante a minha inteligência eu posso usar a imaginação para dar forma. Então a inteligência vai dar o start, as diretrizes, a imaginação vai ajudar a inteligência a dar forma à capacidade criativa que é o pensamento. Agora criou a forma, quem é que nós vamos encarnar nessa forma? Agora um sentimento, uma virtude. E eu fiquei encantado, não só no que nós já falamos no Evangelho segundo o Espiritismo. A fé é mãe de todas as virtudes. E a oração é a filha primogênita da fé. Aí eu fiquei mais encantado do que eu já estava. Porque eu sei que todas as virtudes são seres. Só que a oração também. E é a filha primogênita da fé. Ou seja, então é o primeiro que vai entrar em ação. Por isso que ela é força e na ação vai gerar serviço. Então, força que deve ser colocada em ação. Agora, quando eu coloco a oração a serviço da mente, a serviço da consciência, ela que vai mobilizar a ternura, a compaixão, a alegria, a esperança para encarnar nesta forma pensamento. Agora, intencionando mudar o genótipo ou fenótipo no meu cronograma organizacional das células físicas, cessando a causa do tormento perturbador que possa estar vindo do inconsciente, traumas, conflitos, dúvidas, desenganos, fobias e tantos outros. Se eu começo um processo de transformação enobrecedora no consciente, intencionando iluminar e ressignificar o inconsciente, repaginar, reordenar o subconsciente e, ao mesmo tempo, intencionando expandir o meu superconsciente, então tudo em mim será mudado. Agora, se eu terceirizo a própria oração para outrem, orar por mim, já não é autocura. Agora eu estou terceirizando para a Mayra, para outros seres, Daniel, a Mari e outros para fazer por mim. Então, aplique-me um passe.
terceirizei a bioenergia, que é fonte inesgotável e inestancável na consciência, na mente, que é uma emanação da consciência, no perispírito, que é uma exteriorização da mente, no corpo físico, que é uma materialização do perispírito. 4 universos nos quais os recursos são inesgotáveis. E os 4 estão imersos no oceano do fluido universal. Então tem tudo à minha disposição. Agora, quando eu terceirizo, quem ora é que recebe os benefícios? Joana de Ângeles. Agora, quem recebe a oração recebe apenas forças e estímulos. Então, se é autocura, eu preciso mudar a causa para que desapareça o efeito. Se a causa é o excesso de alimento, se a causa é o alimento mesmo de boa qualidade de forma indevida. E a Mayra sabe do que eu estou falando. Então não adianta comer quantidade. Não é isso que promove o processo da autocura. É qualificação, presença na hora da alimentação, saber o que está fazendo e o que eu vou fazer dos recursos após alimentar. Porque eu vou usá-los para pensar, para sentir, para falar e para agir. Se eu tenho uma belíssima refeição onde os elementos que vão transformar-se em glicose de alto nível, e na hora de usar esse energismo para reprogramar o fenótipo e o genótipo, agora eu já estou falando da vida alheia. Eu já estou prejulgando o que não devia. Então são todos deformados, porque André Luiz mostra isso em Missionários da Luz, quando a pessoa que deseja conceber filhos e não tem a mente em harmonia, ele mata os espermas no ser masculino. E deforma, e ao mesmo tempo, o ser feminino, idem. Pode matar e pode deformar. O filho pode nascer com falhas que não precisaria tê-las, sendo responsáveis os pais, ou não nascer, porque não tem possibilidades nenhuma desse nascimento. Ou nascer um corpo de forma magnífica, sem falha alguma, cujo espírito que vai encarnar tem muitas falhas e pode estragar o corpo. Mas aí já não é o problema dos pais que construiu o melhor equipamento. Agora, se o fulano estragou o equipamento, agora é responsabilidade dele reconstruí-lo, que é o problema da maioria de todos nós nesse processo de autocura. E entender que alimento não é só o que se come. No momento da refeição, ou uma boa música, ou um completo silêncio, onde a interação entre nós e o alimento é que vai estar em primeiro plano. Então, se temos a noção de que é um processo de auto, quando falamos auto, é dentro, não tem como terceirizar. Agora, se eu falar de cura, agora eu posso terceirizá-lo para a medicina alopática, fitoterápica, homeopática ou qualquer terapêutica fora. Que eles não vão, qualquer expressão da medicina, seja quântica, seja clássica, o máximo que vão fazer é aliviar os efeitos. Porque a cura real depende da mudança do cronograma organizacional que nós chamamos de genótipo. Mudar o fenótipo, teremos alívios somente. Agora, mudou o genótipo, que só muda quando mudamos moralmente, quando a nossa conduta é ética, quando o nosso caráter se modifica, agora se muda toda a argila. Agora eu posso construir com a mesma argila porcelana de alto nível. Antes eu construía, às vezes, algum elemento bem precário ou bem primário. E aí se conclui o processo da autocura. Exato, porque a cada pensamento bem arquitetado, o sentimento que vai ser encarnado no pensamento e transformado em leis, que nós chamamos de hormônios. E são essas leis que vão mudar o genótipo, não só o fenótipo. Agora, se eu encarno as leis adequadas para gerar os hormônios adequados, agora sim eu vou mudar a estrutura tanto da mente, quanto do perispírito, quanto do corpo físico simultâneos. E conforme Emmanuel, tudo que eu for comer ou que eu for trazer como alimento, agora vai transformar-se à semelhança dessas leis que estão gestando ou regendo esses contextos. E para complementar aí, a Aline Melgarejo, ela pergunta: é possível em uma mesma vida trazer para
consciências e educar todas as nossas subpersonalidades a ponto de manter nosso ser sempre harmônico, tanto na questão da saúde quanto em nossas ações? Bem fácil de responder. Isso é fácil, é só perguntar para Buda, porque ele fez numa única vida todo o processo da iluminação. Quem assistiu o filme Pequeno Buda, a partir de fatos reais, percebe ele dialogando inicialmente, desintegrando e transformando a estrutura da vaidade, da luxúria, da inveja e tal, e depois todas as perturbações do inconsciente foram sendo transformadas de flechas de algo que fere em flores, fragrâncias de virtudes. Então é possível sim. Agora depende da nossa doutrina, que nos dá o conhecimento através da filosofia, a compreensão através da ciência e agora a transformação de fato através da vivência. O conhecimento em si, ele desperta as possibilidades. Agora, somente a vivência consciente é que nos liberta de tais situações. Então, quando entendemos essa realidade, é fácil mudar numa só vida incontáveis vidas. Até porque, se eu adotei a partir de agora tal postura como a mais nobre e justa, ela muda todo o passado a partir do momento que eu adoto. É o dizer de Pedro, que grafou no seu evangelho os ensinos de Jesus, o amor, uma atitude do amor agora cobre a multidão de pecados. E todos os equívocos são consertados a partir de um acerto, que foi o que aconteceu com Thomas Edison. 699 erros. Um acerto mudou 699, porque o que ele queria era o processo de invenção da lâmpada, que hoje nós estamos aqui com as lâmpadas no estúdio de LED. Mas tudo isso graças à sua descoberta, juntamente com o seu parceiro de jornada, que numa certa altura, conforme a história, desistira, mas ele não desistiu e ficou com o mérito. Há muita controvérsia, mas isso não vem ao caso. Alguém se ralou e nos legou como projeto ou produto do seu trabalho o que nós temos hoje como a lâmpada de LED, a lâmpada incandescente e tantas outras. E o Jorge Lucas, bem dentro do que você acabou de comentar, ele pergunta aqui qual seria o melhor caminho para iluminar as nossas instâncias psíquicas mais viciadas e obscuras para assim alcançarmos a iluminação. É bem... Exato. Essa Ramatiz responde com tranquilidade na obra Jesus e a Jerusalém Renovada. Então, todo ser que busca a sua autoiluminação, enquanto ele não cumprir as suas obrigações no contexto onde vive, principalmente em relação ao seu ambiente de trabalho, se ele não tem ainda a honradez, a honestidade de chegar na sua sessão, na sua ambiência de trabalho, mesmo que o chefe não esteja presente, que o patrão não esteja presente, mas chegar no horário para o qual foi contratado. Se não cumprirmos as mínimas coisas, na alimentação, por exemplo, o aproveitamento total dos alimentos, o não desperdício de coisa alguma e o fazer o máximo com o mínimo, jamais conseguiremos chegar na antecâmara, que é o nosso inconsciente. Então, se eu não cumpro os compromissos registrados no meu consciente, no meu campo racional, para repaginar o meu comportamento subconsciencial, jamais eu vou conseguir chegar na antecâmara que nós chamamos de inconsciente. E lá é que estão as situações mais complexas. O marido difícil, a esposa complicada, o patrão injusto, o chefe meio atrapalhado, não são esses. Esses são os aquecimentos. Nós estamos fazendo uma ginástica, a semelhança do que se faz para uma corrida de longa distância ou para uma competição qualquer, o aquecimento da estrutura muscular. E o que está no nosso contexto externo, no nosso lar, no ambiente de trabalho, na sociedade, isso é apenas o aquecimento. E se não damos conta disso, não estaremos capacitados para enfrentar esse oceano de vidas incontáveis, através dos bilhões e bilhões de anos que nós fomos angariando e sumariando para que, com a consciência mais desperta e equipada, possamos iluminar e transformar tudo isso em valores para o superconsciente.
com certeza. Aí a Mayra, ela põe uma afirmação aqui. Acredito que qualquer pessoa comum pode reprogramar a célula, reprogramando os pensamentos e os sentimentos, sendo menos reativo e mais proativos. Com certeza, Mayra. Não só isso. Pensamento, sentimento, palavras e atitudes. E Joana de Anjos, tanto quanto você, ela narra que qualquer um pode fazer isso. Agora basta ter um objetivo enobrecedor, o respeito às leis que regem a vida em todas as suas expressões e, ao mesmo tempo, pensar na verdade que acredita, sentir o que está pensando, falar o que está sentindo e viver o que está falando. Então está à disposição de todos quantos se esforcem por desenvolver esses valores e tornar-se na prática o Evangelho vivo, mesmo que em pequena monta. Porque não é a quantidade, mas sim a qualidade daquilo que fazemos. Por isso, Joana de Anjos, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, narra que Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais. Então não é tão difícil assim. Então, beleza. Aí eu vou voltar um pouquinho ali atrás, porque dentro do contexto que nós estamos falando, aí eu volto no Alexandre Marcela, que ele fala: Sebastião, poderia nos falar um pouco sobre o inconsciente dominador? Isso aí foi uma promessa, mas esperei que ela se manifestasse, a Marcela Lima e ao mesmo tempo Alexandre Marques. Então Joana de Anjos, até uma altura, ela narra que o ego seria esse ser, né, dominador. Mas na obra Vida, 2 pontos. Toma fôlego. Agora, o que é a vida? Desafios e soluções. E nesta obra ela vem dizer que esse inconsciente é que é o dominador. Então, se a alma, que é o centro do ser individual, ou o centro da consciência individual, que é a personalidade atuante, que em parte é composta pela mente, pelo subconsciente, pelo universo perispiritual e, ao mesmo tempo, o corpo biológico. A alma é o centro consciencial que está mais exatamente no consciente. Então, se ela não tem a inteligência do que se faz e o comportamento adequado, ela se vê sitiada por esse inconsciente, onde estão os traumas, as paixões e todas as espécies que nós chamamos de vícios e fobias, etc. Então, quando esse consciente está sequioso pelo processo que nós chamamos de iluminação e o consciente ou a alma adia essas transformações, ele tem o direito, segundo Ramatiz, de bater na porta do consciente e às vezes invadir o subconsciente e assumir o comando. Por isso que Gustavo Gelei mostra na obra O Ser Subconsciente, assim como o Gabriel Delany na obra A Alma Imortal. Então há algo assumindo o corpo por instantes, dias, horas, meses ou anos, até Leon Denis em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, por a negligência ter acontecido. Como Joana de Anjos narra, e nós colocamos no livro logo nos 5 pilares, procrastinar o fenômeno da conscientização tem limite, porque a energia que é vida constitui-se do psiquismo divino. E mais cedo ou mais tarde vai libertar-se da injunção grosseira do consciente e retornar ao oceano do amor de Deus. Ou esse inconsciente dominador, quando não há transformação no consciente, que visa criar novos elementos para o subconsciente e com isso alterando o nosso comportamento, e chegando no subconsciente, o que é instinto transforma-se em sensações. Agora já está no inconsciente. O que é sensação se eleva ao estágio de emoção. Já está disciplinando o pessoal do inconsciente dominador. O que é emoção se transformou em sentimento, mas tudo é enobrecedor. Tudo isso vai iluminando esse inconsciente dominador. E ninguém resiste ao contato do verdadeiro amor, de uma sensação amorosa, de uma emoção enobrecedora, de um sentimento enobrecedor, de um pensamento nobremente estruturado,
do uso da inteligência intelectiva, emotiva e espiritual ao mesmo tempo. Então, nós partimos do consciente num diálogo amoroso com o superconsciente, trazendo para o subconsciente novas informações e, ao mesmo tempo, forças iluminadoras do nosso inconsciente que não mais será dominador. Porque agora ele sabe que alguém que está no consciente faz com sabedoria, intencionando iluminar primeiro o subconsciente, que é uma fração do inconsciente, e ao mesmo tempo governado pelo superconsciente. E quando nós fazemos isso, consciência do que se faz, todo o universo dominador se acalma. Veja, Joana de Ângeles, as boas leituras enriquecem a mente, o consciente. Acalma as emoções, o inconsciente. Estimula o progresso, o superconsciente. Boas leituras agiu em 3 dimensões. E colocado isso na prática, altera o subconsciente. Então, boas leituras enriquecem o consciente, acalma o inconsciente e libera a vasta rede de progresso e de sublimação inerentes ao superconsciente. E vindo, vai repaginar, ressignificar os nosso subconsciente. Agora é um exercício constante. Através das boas leituras, das boas palavras, das boas ideias, atitudes correlatas, né, em perfeita coerência, nós vamos criando no consciente a cada situação, ressignificando o subconsciente, pacificando e iluminando o inconsciente e expandindo o superconsciente simultaneamente. É isso aí. E o Daniel Ferreira, ele, dentro dessa explicação que você fez, já quase respondeu para ele, mas tem uma parte aqui, ele fala assim: se somos moralmente comprometidos pelo passado, muitas das vezes de crimes, o amor cobre essa multidão de pecados, ainda assim, para nós há a possibilidade de utilizar esses conhecimentos e vivenciar tudo isso que você expõe? Paulo de Tarso, meu querido amigo, o que ele fazia antes de conhecer o seu Cristo interior? Porque num dado momento o Cristo interior veio à tona: por que me persegues? E entendendo por ser visitado com tanta ternura e compaixão por esse Cristo, assim como a samaritana no poço de Jacó. E ambas as situações, Carlos Soares Pastorino mostra em Sabedoria do Evangelho que era o Cristo interno, tanto lá do poço de Jacó com a samaritana, quanto de Paulo de Tarso. Saulo de Tarso, a personalidade, Paulo, a personalidade que foi substituída, e ao mesmo tempo samaritana, a personalidade atuante. Então, por mais comprometido que estejamos em relação a hoje, Joana de Ângeles, porque o que fizemos ontem é acreditarmos ser o melhor, mesmo sendo um Gengis Khan que ganhou o título de herói matando gente inocente, criança, grávidas, idosos, indefesos, só para fazer o monte maior. Quem fizesse o monte maior de pessoas mortas era o maior guerreiro, era o herói daquela época. Então, quando somos um serial killer, acreditamos naquilo que estamos fazendo. Hoje acreditamos de forma diferente, não mais o Saulo, mas agora o Paulo, e só pergunta: o que queres que eu te faça? Ou o que queres que eu faça? Então todos nós podemos, a partir de um passado perturbador, criminoso, de traficante, seja lá o que for, a partir de uma tomada de consciência e o desejo de mudança, o superconsciente, o Cristo em nós, vem para o consciente e começa a iluminar-nos em cada pensamento, e cada atitude amorosa, a partir de agora, vai cobrindo a multidão de equívocos, vai ressignificando esse universo perturbador em nosso inconsciente. E até certo ponto, até em nosso subconsciente, porque governava automaticamente o nosso subconsciente através dessa perversidade, às vezes, também. Então, tomou consciência, refez a programação, cada atitude vai mudando esta multidão de informações do nosso passado recente ou remoto.
Eu costumo dar um exemplo bastante simples, até bobo, mas não é tão bobo e nem tão simples. A gente digita lá no Word ou no editor de texto qualquer, principalmente no Word que eu conheço, não estou fazendo propaganda para o Bill Gates, porque o Word que eu uso é gratuito, no meu celular, por exemplo. Digito 1000 palavras, 5000 palavras. De repente eu descobri uma palavra nova que quer dizer mais exatamente o que eu quis dizer com aquela outra palavra. E aí eu coloco lá, localizar tal palavra. Substituir por. Ele vai perguntar todas ou só essa? E se eu falar todas, todo o meu passado é ressignificado com uma única ação. Por isso que o amor cobre a multidão de pecado. Então não é tão difícil. Sempre há tempo de mudança. Só para te dar outro exemplo. Francisco de Assis era beberrão, era prostituto, arruaceiro, foi até para a guerra. Mas quando tomou contato com seu Cristo interno, despertou e a partir daí foi o que foi, conforme a história registrou. Então, quem é que garante que não há dentro de você, dentro de mim, dentro de qualquer um de nós, um Francisco de Assis, um Paulo de Tarso, um Santo Agostinho que quase enlouqueceu sua mãe, Santa Mônica, até os 30 e poucos anos de idade. E de repente chega a esse vulto que nós conhecemos, a esse guia da humanidade. E tantos outros que passou por semelhante processo. E despertou num relance de busca de conhecimento pela filosofia, de compreensão desse conhecimento através da ciência e da experimentação desse conhecimento através da vivência que nós chamamos de moral do Cristo. Pensar como ele pensou, sentir como ele sentiu, falar como ele falou e viver como ele viveu. E a Pamela nos lembra aqui, né, que a mãe dela lembrou ela, né, que o sentimento de culpa e de remorso afasta você deste processo. Né, e ela está lembrando que todos nós fazemos parte da pergunta 540 e a 560 do Livro dos Espíritos. Exato. Lembrando bem, Pamela, quando nós deixamos a consciência de culpa assumir, de autopunição, de autoflagelação, esse é o inconsciente dominador. Deixamos a ansiedade, a insegurança, o desespero, a tristeza, todos esses seres pertencem ao inconsciente dominador. Então, quando temos noção disso, invertemos a pauta, viramos a página e começamos a escrever a nossa história. E a Mayra lembra aqui, né, que dá trabalho mesmo, respondendo também para o Daniel, mas vale a pena, melhor nessa encarnação que acumular para as próximas encarnações. E ela fala em encarnações, porque evoluir todos iremos, pelo amor ou pela dor, melhor que seja pelo amor. Com certeza, Mayra. E o amor nos convida vezes incontáveis. E a dor, nunca vi a dor convidar ninguém. Ela simplesmente chega exigindo mudança. Ou a gente muda, ou devolve o patrimônio. Não tem outra situação. E quando começamos essa mudança, cada atitude, cada tentativa torna mais fácil as tentativas seguintes ou as encarnações posteriores. E todas as vezes que desistimos, tornamos mais complexas as próprias experiências. Ambas informações são de Joana de Ângeles. Então a tarefa não é tão difícil, segundo a autora, na obra Jesus e Vida. Basta a cada pensamento dominador ou perturbador eu apresentar o de qualificação enobrecedora. E normalmente envolver em vibrações de amor essa perturbação, essa emoção perturbadora, esse vício, esse trauma, esse conflito. Então, quando falamos de ansiedade, de insegurança, eu vou envolver com a autoconfiança. Medo, com a coragem. Tristeza, com a alegria. Desespero, com a esperança. Dúvida, com a fé. Ignorância, com a luz do conhecimento e assim por diante. Isso aí. Aí a Aline, ela pergunta novamente aqui, como seria a recuperação de um espírito que perdeu a consciência por causa de uma doença como a demência e o Alzheimer?
Como poderia se autocurar nessas condições? Agora, nós sabemos que o trabalho pode ser para a família também, na recuperação da própria família, mas o Sebastião vai analisar mais profundamente. Todos os enfermos dependem da mudança da estrutura familiar, principalmente Alzheimer, Parkinson, derrame cerebral, a dependência química de um modo geral. Enquanto não houver a reharmonização da família ou de quem está em torno, dificilmente isso acontece. Vamos dar um exemplo. A medicina acadêmica, através de visualizações, que com certeza os terapeutas levam a efeito, encorajando os enfermos, que está com Parkinson, com Alzheimer, com derrame cerebral, a encorajar as suas células-tronco a migrarem para os setores lesados, mediante um projeto de uma vida enobrecedora a partir dali, para que possa ser reconstruída ou construída a nova realidade. Então, nós começamos com a assistência terapêutica de alguém consciente, auxiliando-nos nesse começo. E a partir de um momento, a gente assume a responsabilidade e dá continuidade. Se eu ainda tenho condições, quem está com Alzheimer, às vezes num processo bastante complexo, não teria esta facilidade. Então, alguém precisa ajudá-lo a fazer isso, evocando ou invocando a sua consciência, trazendo o superconsciente para o consciente, acalmando o inconsciente perturbador, ressignificando o subconsciente e criando uma nova realidade. Se a engenharia de alimentos ou cientistas na área alimentar provam que um alimento pode mudar o cronograma organizacional de nossas células, fisicamente, só que o alimento não é só físico, ele é psíquico também. Então, ele pode mudar desde o físico, que é um efeito da nossa consciência, como Joana de Anjos narra, não tem como separar o corpo do espírito, ele é a causa, o corpo é o efeito. Então, se eu tocar no corpo, eu atinjo o dono desse corpo, que é o espírito. Então, quando começamos a visualizar, vamos supor que a pessoa que está com Alzheimer não tenha condição nenhuma de levar isso a efeito. Só que eu estou visualizando, convidando o espírito para fazer isto. E a palavra do médium, do profeta, do vidente, segundo Ramatiz, ela é endereçada à contextura íntima do ser manifestado, que é a sua superconsciência. E por mais que esse ser periférico, que a personalidade encarnada, que a alma encarnada ignore, esse pulso vibracional da virtude de quem está falando, verbalizado ou não, vai levar o conteúdo para a contextura íntima do ser, conforme Emmanuel também narra. Estou transportando parte do meu espírito, como se fosse um consultor de empresa, a dar assistência para esse ser que está com Alzheimer, com Parkinson, derrame cerebral, com o que nós chamamos de esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica e tantas outras, como a lúpus, a fibromialgia. Ou seja, não existe impossibilidade, mas sim possibilidades de uma vida mais pacífica, serena, saudável e feliz para qualquer ser, onde quer que se encontre. É isso aí. O processo é delicado, mas é importante. E basta o disparo da vontade para que nós possamos continuar. E o Luciano aqui, ele pergunta assim, quando a mente trava e não se consegue realizar um simples trabalho, ele deve ter falado do trabalho físico, e o inconsciente atrapalhando, quer dizer, pelo que ele pergunta aqui, é o sitiamento pelo próprio inconsciente dessa alma, né? Não podemos desconsiderar, Luciano, o inconsciente coletivo também. E talvez o que você quer fazer bate de frente, vai de encontro e dá uma topada no contexto, nas forças arquetípicas do contexto onde você vive. Vai começar pela estrutura familiar, que é o caso do autismo, por exemplo. Conhecemos no Rio de Janeiro um médico conceituado que tinha autismo no mais alto grau. Diante de uma proposta, encorajamentos, hoje, médico renomado. Então, qualquer situação pode ser vencida dependendo de quem está envolvido no contexto. Então, quando a mente está perturbada nesse sentido,
no mínimo eu posso desejar. E o desejo é a alavanca que move os sentimentos. Então, desejos, mesmo estando na periferia, é uma alavanca que move os sentimentos. Se os sentimentos são enobrecedores, que eu estou desejando, eu estou me comunicando com o meu superconsciente, apesar da mente estar perturbada, atrofiada, travada. E a partir da respiração compassada, eu começo a pacificar o meu corpo, pacificar o meu emocional, a minha própria mente, e ela vai destravando. Então, o desejo sincero, uma oração, como se fosse sem palavras, sem arquiteturas, né, de palavras no campo mental que está travado. Então, quando eu começo a criar nesse desejo sincero a harmonia, a serenidade, a mansuetude, ou a saúde, a paz, o equilíbrio, eu vou abrindo espaços nesse universo mental para que os sentimentos possam permeá-lo e começando o que nós chamamos de descongestionamento dessa energia, porque há uma congestão de energia. E eu começo então a repaginar isso, descongestionar. Então, um raio de luz no oceano mental já provoca uma enorme transformação, porque esta oração, mesmo partindo do campo dos desejos, tem um poder descomunal, porque é força, vibração, poder, energia, força em ação. É isso aí. As perguntas deram uma cessada aqui, mas nós poderíamos mexer novamente, Sebastião, nesses estímulos que os próprios remédios trazem. A gente não pode pensar que um remédio ele vai ser o curador daquela doença. Que na sexta-feira nós conversamos sobre aquela medicação e como fica nessa situação alguém que usa, vamos citar os psicotrópicos, como fica ele nesse trabalho do processo de autocura e a família que faz parte desse processo aí. Você está querendo me colocar na fogueira e está querendo falar exatamente pelo canabidiol. Virou agora o modismo da vez. Tudo bem. E eu tenho vários conflitos não solucionados no meu inconsciente que estão batendo a minha porta e pedindo transformação moral da minha pessoa e da minha família. E eu não quero enfrentar as situações, nem família e nem a pessoa, e quero me ver livre dessas manifestações. Então eu pego um dos mais potentes psicotrópicos que eu conheço até agora, chamado canabidiol, e vou criar uma barreira para isolar o meu inconsciente perturbador do meu consciente e do meu subconsciente. Tudo bem, vou ficar bonzinho, aparentemente vai ficar tudo tranquilo. Só que parei o processo que está pedindo mudança, às vezes há milênios, e agora mais uma vez. Então, todos os psicotrópicos criam uma barreira dividindo o meu consciente do meu inconsciente e, ao mesmo tempo, do subconsciente. Então, subconsciente e consciente fica para cá, inconsciente fica para lá, só que o superconsciente fica também. Agora, eu vou ser governado pelo exterior, pelos que o contexto vai me propiciar. Eu perco o acesso à minha consciência profunda no processo de autoiluminação e perco o acesso porque eu vou parar de receber os pedidos de mudança do meu inconsciente. Então a coisa vai ficar muito calma por aqui quando se faz, quando a dor está dilacerante, eu tomo um analgésico. Quer dizer, eu mascarei, eu entorpeci os neurônios sensitivos, eles não vão enviar mais as mensagens aos neurônios de associação, que vão interpretar essas mensagens. Os neurônios motores não vão funcionar porque não tem informação do que fazer. E quando cessar o efeito do analgésico, vai começar a doer de novo. Vou só te dar um exemplo. Eu tive uma lesão. Houve, certo? Um dilaceramento dos meus músculos. Então, houve uma lesão. Então, eu estava juntinho, bonitinho, agora ficou assim. Aí eu tomo lá o anti-inflamatório, o analgésico, cessa a dor.
Só que eu não sei que às vezes os músculos já estão mais um pouquinho sem dor, rompe totalmente a estrutura muscular. Então é melhor a dor e eu ter consciência do que faço. Eu vou colocar o gelo porque é um anti-inflamatório natural, mas o repouso da estrutura muscular, até que haja a cicatrização dos tecidos, a recuperação. Eu posso colocar, dependendo da situação, algo quente que funciona como um analgésico. Só que vai cessar a dor. Mas se eu não fizer o repouso, vai haver uma lesão nesses tecidos. Então, qualquer medicação tem efeito apenas paliativo. Quer sejam os psicotrópicos, que vai criar essa tela de isolamento, quer sejam outros elementos que causam os estímulos, como o caso das vitaminas industrializadas, que vão trazer forças e estímulos para fazer isso ou fazer aquilo, mas o ideal é trazermos os elementos naturais. Se eu quero vitamina D, tome sol. Existe algo mais potente do que 20 minutos de sol das 10 às 2 da tarde? Não existe. Não existe vitamina mais potente do que o processo da energia solar. Ao mesmo tempo, posso trazer outra coisa. Eu quero a vitamina A. O mais rico em vitamina A é a cenoura de boa qualidade. E assim outros elementos. Agora eu preciso ter consciência do que faço. Porque não adianta comer cenoura se eu vou destruir os elementos dela com o mau uso dos próprios olhos, do próprio sistema visual. Então, quando eu tenho consciência, eu posso até trazer o canabidiol inicialmente. Mas, na sequência, eu preciso mudar o meu comportamento, porque ele vai ser apenas um paliativo. Enquanto eu estiver usando, vai estar tudo na calmaria. Parou de usar, parou do efeito, as convulsões, os ataques epilépticos, os perturbadores do próprio universo, ou chamados obsessores, vão continuar a imperar. Mas nesse programa, o tempo cessou. E nós podemos já voltar, porque agora nós vamos gravar 2 programas seguintes, que vocês podem interagir, porque o dia que estiver sendo transmitidos, o Anderson, que é o nosso técnico, o nosso MacGyver, o nosso 1000 em 1, que faz acontecer tanto na montagem do estúdio, na operação dos equipamentos, responsável pela TV web, pela infinidade de coisas, ele vai estar interagindo com você e anotando as perguntas para nós interagirmos nos próximos programas. E agora vamos agradecer a cada um de vocês em especial. O Luiz, que belíssimamente fez o seu papel, interagiu de forma magnífica e mostra que ele não sabe apenas pilotar uma carreta, que é o seu brinquedinho dele ganhar o ganha-pão dele, mas também pilota um tablet, navega na internet, interage com vocês e nos ajuda de modo fantástico aqui no estúdio. Então a Vilma, a Marília, que está aqui dando o apoio moral e fazendo chegar até vocês várias informações. Então, a tudo e a todos, pela audiência, pela parceria, pelas vibrações, pelas doações, quer sejam monetárias ou não, a nossa eterna gratidão. E se quiser nos ajudar, entre no site, se cadastre em nosso canal, dá a sua apreciação lá nos vídeos, dê o seu like, seu clique, compartilhe, nos ajude a propagação da mensagem. Divulgue a nossa TV web, divulgue as redes sociais. Lá no contato vai ter um WhatsApp para falar conosco, a agenda que está sob a responsabilidade da Neuza Marques. Qualquer dúvida no site, você pode ligar também para 3436712237, falar com a Jussara Rocha e o Fernando Rocha e Jussara Rocha. E, ao mesmo tempo, qualquer dúvida, o pedido de livros, CDs, DVDs com a Neuza Marques, que é mais diretamente responsável, no 11 2455 8138 e além da agenda do que você necessitar. A responsabilidade do WhatsApp é da Neuza, do Facebook é da Neuza, do Instagram é da Marcela Lemos, a quem agradecemos profundamente, o canal do YouTube da Marcela Lima, a distribuição de livros
sob a gerência do Alexandre Marques, através da Mega Livros Distribuidora. A distribuição oficial para os grandes atacadistas que compram por atacado é por conta dele. A venda no consumidor final ele também pode fazer no seu site da Mega Livros, e nós fazemos o nosso, e todo o recurso desses livros no nosso site, nós temos 100% dos recursos e fornecemos para os grupos de estudos e o consumidor final no nosso site. Então, se quiser nos ajudar mais diretamente, o Alexandre sabe disso, adquira no nosso site. Agora, os distribuidores adquirem no site da Mega Livros ou diretamente com a Mega Livros. E os nossos parceiros, como o Hotel Del Príncipe, em Marabá, Pará, e ao mesmo tempo a Pousada Colonial, em São Luís, no Maranhão, a quem agradecemos profundamente na figura do José Benedito, esse empresário e anjo que nos auxilia desde 2007 e 2008. Então veja as estalagens desses, tanto do Hotel Del Príncipe quanto da Pousada Colonial, ambientes acolhedores da mais alta qualidade dentro do contexto, cozinha lá no caso do Hotel de Marabá para você almoçar, para você jantar, o café da manhã, e na Pousada Colonial somente o café da manhã. Então veja aí no site os telefones, tanto da Pousada quanto do Hotel Del Príncipe, e priorize esses parceiros que nos auxiliam tanto. O Hotel Del Príncipe está próximo ao aeroporto de Marabá. Então desceu de avião, se for o caso, já está ali pertinho. Pousada Colonial ali no centro histórico de São Luís. A Alvorada Veículo, que desde o começo da nossa trajetória também, que se você quiser adquirir o seu carro novo ou usado, revisado, com garantia, seres que respeitam e andam acima das leis, assim como o que nós mensuramos, José Benedito. Então esses seres que nos auxiliam aqui à sua disposição, Alvorada Veículos. Não estou falando telefones nem endereço, porque você está tendo acesso com as informações que está passando no seu vídeo. Então, auxilie-nos, priorizando quando for adquirir o seu veículo também esses parceiros, assim como a Matsumoto Imóveis. Se quer que cuide do seu imóvel para locar, para vender, para o que você necessitar, você tem uma parceira na Matsumoto Imóveis, que é a nossa parceira também desde muito. Então, a internet que nos faz chegar até você, por exemplo, é graças a Matsumoto Imóveis que nós estamos chegando até você por conta da internet, fibra ótica e etc. Fizemos a proposta para a própria empresa da internet, mas não aceitou. Então, perdeu o ponto, a Matsumoto abraçou e por isso chegamos até você. Sem outros recursos que disponibilizam tanto a Matsumoto quanto a Alvorada Veículos, que nos ajudou na aquisição dos equipamentos na finalização, assim como vários outros doadores anônimos que nós já mensuramos em outros programas. Então, gratidão profunda por essa oportunidade de luz, por essa ambiência de paz, que Deus nos abençoe, para que possamos, nesta semana que hoje se inicia, construir uma nova realidade, porque a semana é um espaço. Vai depender de nós fazer a cada dia, a cada segundo, a cada situação, a construção de um novo ser. Deus nos abençoe a todos e nos façam sempre instrumentos de sua paz.